Boa noite, meus amigos. Iniciaremos agora, mais uma vez, este encontro espiritual, um encontro de celebração. Não podemos fazê-lo fisicamente. Que tristeza, mas quem sabe, logo, logo a gente vai poder se reencontrar. Talvez você nunca tenha vindo a essa igreja aqui em Jaú, na Rua da Quintino. Você pode vir aqui um dia nos visitar, ou morando aqui, ou na adjacência, ou qualquer outro lugar. Venha nos procurar, conversar conosco. A gente se reúne, canta, se abraça, ri. Hoje não podemos fazer isso. Então, por isso, dessa forma remota, estamos fazendo este encontro. Eu queria ler com vocês no Salmo de número 3, livro dos Salmos, o Salmo de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Davi fez esse salmo quando ele estava acossado por Absalão, seu filho mais lindo. Absalão queria tomar o seu trono, e ajunta os amotinados e procuram matar Davi. E Davi então faz essa poesia, um lamento no profundo da sua alma, uma confiança imbatível, inarredável, invulnerável, de que Deus iria protegê-lo. Deus, estamos no fronte mesmo de uma grande batalha. Temos visto, Senhor, centenas e milhares de soldados caindo por causa de um inimigo, por causa de um vírus. Parentes, amigos, colegas. E a gente fica, Senhor, desanimado muitas vezes. Nós queremos tomar essa palavra de Davi como nossa palavra. Não tenho medo dos meus adversários. Oh Deus, ajuda-me com prudência, mas com providência. Caminhar, Senhor Deus, no meio destes mortos que caem todo dia. E a gente poder olhar com esperança para um pôr do sol que pela graça está logo ali. Ó Senhor, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, levanta o desanimado, o abatido, o desacossoado, o distímico, o frouxo. Ó Senhor, tenha misericórdia dos cansados, dos trôpegos que já não têm mais força para levantar, os que estão jogados, ó Deus, num hospital sem leito, e no leito sem hospital. Ó Senhor, tenha misericórdia. Até quando, Deus, tornarás a tua glória em vexame sobre o nosso povo? Levanta, Senhor, cura-nos e seremos curados, e os confins da terra te temerão. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós lemos a palavra e buscamos e rogamos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nos assista nesta hora tão difícil. Mas agora vamos cantar, vamos deixar nossa alma voar com as asas da graça do Senhor e encontrarmos um pouco de alívio cantando diante do trono da glória do Senhor. Louvemos ao Senhor da história, ao Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória do Pai. Louvemos ao Senhor. A confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, que
que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Paizinho, nós cremos nessa palavra, que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Nós descansamos na Tua misericórdia. E apesar das circunstâncias desfavoráveis, que nos deixam ansiosos, Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Que o ar que respiramos quando acordamos vem da Tua misericórdia, Pai. E que o pão que nós comemos todo dia na nossa mesa, que não tem faltado, é porque o Senhor é bom e cuida de nós, Senhor. Que realmente nós possamos reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, apesar dessas circunstâncias contrárias que estamos passando, Pai. E que com essas circunstâncias nós possamos nos aproximar do Senhor, precisar mais do Senhor e descansar mais no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, recebe nossa adoração, que é tão pouco diante do que o Senhor merece, Pai. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti.
estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, gente, então nós já lemos a palavra, cantamos, oramos, vimos um anúncio das nossas arrecadações, e agora eu quero ler com vocês a oração de Maria. Você pode dizer, Cícero, você é protestante, gosta de falar em Maria? Óbvio, eu acho que Maria é uma mulher extraordinária. Não é privilégio só para os católicos romanos crer na Maria como uma pessoa extraordinária. Só não cremos como uma Maria divina ou mediadora, mas ela é uma mulher fora da curva, fora de série, não pelos seus dotes intelectuais, mas pelo seu coração, pela sua alma, pela sua piedade, porque ela conhecia o Deus da sua história. Esta oração, chamada Magnificat, é uma coisa extraordinária. Então ouçamos. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor,
e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos. Amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aqui está uma oração muito parecida com a oração de Moisés, fez lá no Antigo Testamento, quando ele passa no Mar Vermelho e faz aquela oração maravilhosa. Essa oração de Maria tem muito a ver com a oração de Moisés e com as orações salmódicas, né? As encontradas nos Salmos, os Salmos de Coré, de Davi, de Salomão, Salmo de Moisés. Então Maria tinha uma alma poética tomada, engolfada, encharcada das verdades culturais e espirituais da sua nação judaica, a sua nação de Israel. Então Maria faz essa oração maravilhosa. Talvez Maria fala aqui das promessas de Deus, mas quando ela exalta as promessas de Deus, ela fala sobre a promessa das promessas. Ela fala sobre o seu filho, o qual ele seria gerado logo depois desta oração. Maria sabia que todas as promessas de Deus estavam fincadas em Cristo, o bebê que estava no seu útero, o bebê que havia de ser alimentado por ela 9 meses, que ia nascer em Belém. Maria sabia que todo aquele histórico cultural, poético, social e espiritual estava calcado no filho. O filho era o cucuruto, o filho era o ponto mais alto de toda esta saga israelita ou história judaica. Por que eu acho essa oração de Maria extraordinária, o Magnificat? Por causa da confiança que ela tinha nas promessas de Deus. Quando ela toca na promessa, ela diz, conforme prometera aos nossos pais. Os protestantes, os presbiterianos, eles têm uma doutrina chamada doutrina da aliança, razão por que batizamos os nossos filhos. Essa promessa que Deus ia cumprir no coração de Maria, confiança nessas promessas, não estava calcada apenas no seu coração judaico. Ela estava percebendo a bênção que isso seria para todas as nações do mundo, como Deus havia prometido a Abraão, que do descendente dele, ele iria abençoar o mundo inteiro. É o que nós chamamos como presbiterianos da teologia da aliança. Assim como nós somos federados em Adão, porque pecamos, estamos linkados em Adão, porque pecamos, também estamos federados, linkados, aliançados em Cristo, o segundo Adão. E Maria tinha essa confiança na promessa de Deus, conforme Ele havia prometido aos nossos pais. Que aliança era essa? Aliança que veio desde Adão, que Ele mandaria o seu filho, Eva teria um filho, que viria de Abraão, e que esse menino ia firmar a aliança da casa de Davi, e ia assentar no trono de Davi para sempre. Como que tem trono de Davi, sendo que não tem nem reinado em Israel hoje? Ele está falando de um trono espiritual, como diz Pedro em Atos capítulo 2. Deus cumpriu a sua promessa de colocar Jesus no trono de Davi para sempre. É lá que ele está, no trono espiritual. Ele vai vir reinar aqui fisicamente, mas ele está no trono espiritual, reinando e governando o mundo pela palavra do seu poder. Maria tinha todo esse histórico, esse background, esse pano de fundo na alma, e isso sustentava a sua fé, mesmo quando a sua moral estava em jogo, quando o seu moral, o seu ânimo também estava em jogo. Mesmo assim, Maria confiava não nela mesma, nem nas circunstâncias biológicas pelas quais ela passava. Ela confiava que Deus era o Deus que havia de cumprir a promessa através das suas gerações e através dela. Por isso que ele diz, todos me chamarão
bem-agraciada, bem-aventurada, quando Deus, que eu, Maria, uma humilde serva, menina ainda, quase que impúbere, como eu vou ser portadora de Deus para o mundo? Claro que Maria não era mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, mas Maria era portadora de Deus. Deus ficou no útero de Maria 9 meses, preso, circunscrito, para que nascesse e viesse redimir o mundo e governar o cosmos com a palavra do seu poder. Por isso que essa oração tinha que chamar isso mesmo, o Magnificat. Maria colocando Deus acima de todas as coisas, magnificando, exaltando, acrescendo glória ao nome de Deus. Por isso que esta oração é extraordinária, por causa da confiança que ela tinha nas promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 55, essa promessa foi a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria estava vendo a eternidade da promessa desde o tempo de Eva, saindo de dentro do seu útero, e partindo para a Galiléia, enchendo o mundo com a sua glória, indo à cruz, morrendo, ressuscitando e assentando à direita, porque ela estava lá quando Jesus foi assunto aos céus. Maria viu o seu filho, ela viu a promessa cumprir, quando Jesus ascende ao céu, sobe ao céu e promete o Espírito Santo. Lá estava Maria, gozando das alegrias do seu coração. Maria era cheia de graça, não por causa dela mesma, por causa da graça que estava dentro dela, enchendo o seu útero e depois enchendo o seu coração e a sua alma, até hoje, lá diante do seu filho, no paraíso, gozando das alegrias dos céus. Por isso que essa oração, Magnificat, é extraordinária, porque Maria sabia que tudo ia se cumprir naquele que estava dentro dela, como se fosse um funil, e a história foi acontecendo, e foi acontecendo até chegar no último diâmetro do funil, e ali estava o filho dentro do seu útero, para abrir novamente esse funil, para criar a história do mundo e depois fechá-lo novamente no seu retorno glorioso. Por isso que essa oração é chamada Magnificat, porque Maria confiava nas promessas de Deus. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que toda a promessa de Deus tem em Cristo o sim em Cristo, e Maria tinha o sim engendrado dentro do seu corpo. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Essa oração é extraordinária, porque ela confiava nas promessas do Senhor. Outra coisa extraordinária da oração de Maria é que ela colocou claramente que esse Deus da aliança era o Deus que fazia a promoção daqueles que não tinham valor algum. Ela exalta isso na promoção dos sem valores. É maravilhoso. Ela diz o seguinte, no versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu os vazios, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Diz Maria, encheu de bens os famintos. Olha, eu não me considero uma pessoa muito ignorante quanto à política, não me considero. Creio que em alguns países do mundo o capitalismo é uma doutrina que dá muito certo, quando todos podem ter muito. Não acho nenhum problema nisso. Não acho nenhum problema as pessoas terem direito à posse, direito à conquista. Mas como usar um capitalismo selvagem num país onde há milhares de pessoas passando fome, e a riqueza circunscrita a algumas pessoas? Isso é um crime que Deus abomina, que Deus não quer. É lógico que eu não estou falando que nós temos que pegar os nossos bens e jogar de uma forma tão inocente na mão de outros, como a igreja primitiva fez, lembra? Vendendo tudo, colocando na mão de quem não sabe administrar. Eu gostaria muito de ter no governo brasileiro alguém que tenha o coração de um socialista e que tenha a mente de um liberal.
Os liberais trabalham muito bem com dinheiro, mas não têm coração. Os socialistas têm muito coração, mas não sabem trabalhar com dinheiro. Os grandes países da Europa desenvolvidos, todos eles têm isso. Aquilo que se chama de social-democracia, onde todos podem ter bastante, ou o máximo que puderem. Agora, falar num país tão rico como o nosso, mas com brasileiros tão pobres, dizer que isso é a maneira correta de administrar os bens de um país, isso é horrível. Onde os próprios governadores e governantes e potentados subtraem para si mesmos, burlando a própria Carta Magna, quantas vezes, para se locupletarem. A oração de Maria enxergava isso, porque ela mesma era paupérrima. E como Deus pega essa menina pobre e coloca num status que nenhuma mãe de César, que nenhuma Cleópatra poderia ascender. Maria reconheceu isso, que Deus promove no seu reino, na terra, os que não têm valor. Foi o cristianismo que destruiu a escravidão. Foi o cristianismo que deu lugar para aqueles que não tinham lugar. Foi o cristianismo que deu vozes para aqueles que não tinham vozes. Maria reconhecia isso, a promoção dos 100 valores. Olha, Jesus normalmente não se encontrava nos palácios, normalmente não. Não, o Espírito de Deus está sobre mim, porque pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos, levantar os cativos. Jesus não era dado aos palácios, e nem era contra os ricos, nunca foi contra Zaqueu, nunca. Mas Jesus queria as pessoas mais carentes. Quanto mais dinheiro, mais a gente vai se afastando de Deus. O dinheiro dá um certo poder para a gente. Hoje talvez com a pandemia não, os ricos compreenderam que o dinheiro não é tudo, o dinheiro não pode tudo. Ricos também choram, ricos também são afetados por vírus, ricos também morrem, mesmo que seja num Einstein ou num sírio-libanês. Mas Maria reconhece na sua oração e que Jesus, que ela se identificava com esse Deus, porque esse Deus que estava dentro dela se identificava também com ela, com os pobres, com os miseráveis, com os periféricos, com aqueles que viviam às franjas da sociedade. Essa oração extraordinária, pelo reconhecimento de Maria, ela encheu de bens os famintos. Jesus andava no meio dos párias, dos aleijados, dos desprezados, dos deprimidos, dos oprimidos, daqueles que não tinham voz. Como disse, ele nunca desamparou um rico sedento, mas ele foi ao encontro dos desgraçados. Por isso que Maria fala da misericórdia de Deus alcançando esse povão, essa gentalha, como diz o filósofo Chaves. O Magnificat é extraordinário, porque ela expõe a confiança na aliança de Deus, que Deus nunca ia abandonar o seu povo, e ela exalta a promoção que Deus faz daqueles que não têm o valor. Mas Maria vai mais ainda. Na sua oração, ela mostra a advertência que Deus faz aos poderosos. Despediu vazios os ricos. O que ele está falando com isso? Que despediu os vazios ricos, que não deu mais a eles o que eles tinham, riqueza, ou que só eles tinham, riqueza. Aquilo que eu sempre falo, tem gente que é tão rico, que só tem, tão pobre, que só tem dinheiro, tão pobre, que só tem dinheiro. É como se Deus estivesse dizendo, isso é seu Deus, fique com ele, pode ir embora, leva o seu Deus dentro do seu alforge, leva o seu Deus dentro do seu bornal, leva o seu Deus para dentro das bolsas de valores, para os bitcoins da vida. Leva o seu Deus por aí, fique com ele, curta ele, até que ele te mate, e te sufoque, e te abandone, e te deixe sozinho. Lembra aquele homem rico, poderoso, que plantou os celeiros? À noite a morte veio procurá-lo e disse, se tens preparado, para quem será? Você é louco. É isso que Deus está falando. Alguém que chega com muito dinheiro, bate na porta de Deus, diz, Deus, o senhor quer uma esmola? O senhor quer um dízimo? O senhor quer uma oferta? Toma aí, tchau, vou embora. É interessante que a palavra rico é muito relativo. Eu sou
pobre em relação a alguém, eu posso ser rico com relação a um outro alguém. Quando ele está falando de ricos, aquele que põe o seu coração no poder do dinheiro, que ele diz que despediu os soberbos, ele se ensoberbece. Se há uma coisa com a qual Deus não convive, é com a soberba. Paulo dizia, para que eu não me gloriasse sobremaneira, foi-me colocado um espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Deus convive com tudo quanto é pecado, a soberba não, a soberba é de Satanás. Ele faz uma advertência poderosa, ele mostra a fidelidade de Deus em proteger os humildes. Quero fazer uma colocação curiosa. Daniel era pobre? Abraão era pobre? José era pobre? Não, mas eles não eram soberbos. Quando Deus pediu o filho dele, Isaque, a Abraão, que valia muito mais do que as riquezas, ele disse, toma, Senhor. Abraão nunca colocou o coração nas posses, nas suas riquezas, que eram muitas. Nunca colocou o seu coração nem no seu filho, porque as posses eram de Deus, o filho era de Deus, tudo vinha de Deus. É isso que fala quando Jesus despede os soberbos, os ricos soberbos, que põem o seu coração, o seu poder no dinheiro. E Salomão dizia, se você vai prosperando, se você vai ganhando dinheiro, não ponha nela o coração. Ô rico, quanto mais você quer ganhar? Ele é muito humilde e diz o seguinte, só mais um pouco, amanhã ele ganha. Eu digo, rico, quanto você mais quer? Mais um pouco, sempre, só mais um pouco. Esse é o soberbo, esse é o rico, que se locupleta no bolso e no banco, mas tem a alma desgraçadamente vazia. Deus vai despedi-lo da sua casa, despedi-lo da sua graça e dos seus bens. Ele propõe, como propunha também todos os profetas, lembram? Os profetas, juízos sobre os soberbos, ricos e poderosos, que desprezavam as viúvas e os pobres. Deus está desafiando a igreja dele, a abrir um pouco da sua mão, para abençoar muito àqueles que nada têm. Hoje é o tempo de Deus, para a sua vida, para a minha vida. É o tempo de magnificar a Deus, porque Ele nunca faltou com a sua aliança. De magnificá-lo, porque Ele promove os valores daqueles que aparentemente não têm valores. E que também adverte os poderosos, que Deus vai deixá-los na rua da amargura. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, que possamos, a exemplo da doce Maria, magnificar o nome do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom, gente, terminamos mais um encontro e estou feliz porque eu pude trazer essa palavra séria, dura, uma advertência profética, para que a gente possa pensar nisso, avaliar isso e tomar decisões políticas, sociais, econômicas e espirituais a partir de hoje, tá bom? Deus abençoe, eu vejo vocês semana que vem. Pai, obrigado por essa noite, por esta palavra que é viva, Senhor. Maria, que era uma pessoa humilde, mas traz uma palavra poderosa, despertadora ao nosso coração. E que Teu Espírito, Senhor, possa avultar essa palavra na nossa mente. E Ele possa incrustá-la dentro do nosso coração. De tal forma, Senhor, que isso possa mudar o endereço da nossa vida espiritual, social, política, este ano. Em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém. Gente, obrigado por mais uma vez. Semana que vem encontro vocês. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito estejam com vocês e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até domingo que vem, um grande abraço.